Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus com a sua vida. E antes gostaria de pedir para que você, que porventura ainda não é um inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha aí no vídeo. E se você sentir de Deus no seu coração, compartilha também esse vídeo para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe abundantemente a sua vida. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 26, 27 e 28. Porém, eu vou ler do versículo 24 para a gente entrar aqui nesse contexto. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, verso de número 24 ao 28. Vai dizer assim a palavra de Deus. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Verso 28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aleluia! Até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Olha só, Jesus está ali nas suas prosseguindo o seu ministério terreno, ensinando tanto os discípulos como aquelas multidões que o seguiam, né? Estradas fora, aldeias, vilarejos e por onde Jesus andava, né? Sempre tinha uma multidão que o acompanhavam ali. É bem verdade também que no meio dessa multidão havia pelo menos 3 tipos de pessoas ali, né? As pessoas que estavam ali com o intuito de servir a Jesus de verdade. Havia as pessoas ali, né? Que na verdade eram aquelas pessoas que só visavam o interesse, né? De Cristo, por estarem, né, contemplando milagres, maravilhas, sinais que Jesus estava operando. E também um terceiro grupo de pessoas, aquelas que eram só curiosas mesmo, né? Não queriam nada com nada, porém, né, estavam ali meio que naquelas curiosidades, né? De estar vendo ali os sinais, os prodígios e as maravilhas que Jesus estava operando, né, no meio deles, né? Por onde ele passava. E também as suas palavras, né, de vida eterna. Então Jesus aqui, ele fala, quando essa mulher aqui exclama e diz: bem-aventurado, né, a que te deu a luz e os seios que te amamentaram, Jesus já respondeu, né, para aquela mulher de uma maneira a qual com toda certeza ela não esperava, né? Jesus, ele fala antes bem-aventurado ou feliz. Quando fala bem-aventurado, a Bíblia significa feliz, ou bem-aventurado é feliz, né? Então Jesus fala feliz, antes feliz é aquele que ouve as palavras de Deus e as guarda. Por que felizes são essas pessoas? Porque na verdade Jesus, ele já sabe o desfecho, já sabia o desfecho de toda a humanidade, já sabia que tudo que está ainda prestes a acontecer sobre esse mundo. Jesus está voltando, né? Vai ter um juízo naquele grande dia, né? As nações vão ser julgadas. E a palavra de Deus vai dizer que todos aqueles que não foram achados com o nome escrito no livro da vida vão ser lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, juntamente com o diabo e com seus
demônios, né? Ou seja, e não é essa vontade que Deus tem para nós. A vontade que Deus tem para nós nos dias de hoje é que sejamos salvos, né? Então Deus, ele nos outorgou a salvação por meio de Cristo, e ela é gratuita, ela é de graça, né? Ela é de graça. Então Deus, por meio de Jesus, ele nos dá a salvação nos dias de hoje, né? Então Jesus, quando ele fala para esta mulher, quando ele responde, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, Jesus sabia que as pessoas que vivem em obediência a Deus, elas são livres, né? Tanto do juízo eterno, um juízo vindouro, né? Que está a caminho, um juízo iminente, né? Iminente que está vindo, como também ela já em vida, na verdade ela goza dos favores de Deus, né? Dos favores que a palavra de Deus nos dá quando estamos vivendo uma vida pautada na obediência, né? Ou seja, quando nós estamos procurando observar, colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas, nós passamos a ter depósitos no céu, né? Ou seja, nós temos, como que eu poderia falar, como que eu poderia se expressar aqui de uma maneira mais correta? Na verdade, nós temos crédito, passamos a ter crédito no céu, quando estamos vivendo em obediência. Aí muitas vezes a gente pede algo para Deus, ele já não responde, ele já opera ao nosso favor. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a sua palavra e guardando. Sem contar também que o salmista no Salmo 119, verso de número 11, ele falou: guardo a tua palavra no meu coração, escondi a tua palavra, né? E outras traduções falam: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, né, para andar em obediência a Deus. O que o salmista fazia? Ele ouvia a palavra, lia a palavra e ele guardava ela no coração. Então, quando a carnalidade queria estimular, como é que é? Quando a carnalidade queria, no caso, estimular ele ao pecado, a pecar, a fazer aquilo que desagrada a Deus, logo já vinha ali, o Espírito de Deus já convencia ele por meio da palavra que estava guardada, né? Ou seja, no coração dele, então ele se desviava do pecado, né? E assim por diante, né? A palavra de Deus diz que na verdade nós devemos andar no Espírito para que não venhamos a cumprir os desejos carnais nossos, né? E para a gente vencer a nossa carne é só alimentando o nosso espírito, né? Essa é a grande verdade. Para alimentar o espírito eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estar ali constantemente ou diariamente estar meditando na palavra de Deus. Por quê? Porque daí eu vou ganhando força espiritualmente, jejuando também, né? Que não podemos deixar o jejum de fora da nossa vida. Então, quando nós estamos usando essas armas que Deus nos dá, que é a oração, a leitura da palavra diária e também o jejum, então o nosso espírito ele passa a ser alimentado. E uma vez ele alimentado, quando as vontades carnais nossas vier, né, que a nossa carne é fadada ao fracasso, ela quer pecar, ela não quer orar, ela não quer ler Bíblia, ela não quer jejuar, nossa carne ela é terrível. O primeiro inimigo nosso a ser vencido é o nosso eu mesmo, as nossas vontades, os nossos desejos, não é nem o diabo, né, a nossa carnalidade, porque a carne ela milita contra o espírito, ela não quer nada daquilo que é de Deus. Então é uma batalha constante que você vai vencer quando você determina no teu coração qual você vai alimentar mais. Se você alimentar mais o teu espírito, é o teu espírito que vai ter vida. Se você alimentar mais a tua carne, é a tua carne que vai sobressair. Então, o que nós precisamos fazer? Obviamente é lutar contra os desejos carnais com as ferramentas que Deus já nos deu, que é a leitura da palavra, que é
a oração, que é o jejum. Jesus, para cumprir o propósito que Deus havia delegado sobre a vida dele, ele foi levado pelo Espírito. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11, e Lucas capítulo 4, verso 1 ao 13, vai dizer a mesma palavra, né? Só que com finais diferentes. Então a palavra de Deus vai dizer que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. Ele ficou 40 dias ali, né, em jejuns, né? E quando ele teve fome, logo chegou o inimigo de nossas almas e já propôs ali um alimento para Cristo, né? Ou seja, a gente conhece bem o contexto daquela história, mas a grande verdade é que Jesus, ele rebateu as artimanhas e os ardis do diabo por meio da palavra, né? Jesus, o próprio verbo vivo, né? Quando o diabo vinha querer rebater, falar algo concernente à palavra de Deus de maneira distorcida, né? Vale lembrar. Então Jesus já logo rebatia usando, né, a palavra de Deus, ou seja, para que ele pudesse ficar firme em meio àquela tentação que estava sobrevindo contra a sua vida no momento de fraqueza, no momento que Jesus estava como nós também, como homem na terra ali, não usando o poder que ele tinha da sua divindade, não. Naquele momento ali ele estava como homem, sentindo ali a fraqueza como homem, a sede como nós sentimos, a fome como nós sentimos. Dessa maneira que Jesus se encontrava naquela feita lá, quando ele foi tentado pelo diabo. Então Jesus aqui ele fala, antes bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Por quê? Porque quando a gente guarda a palavra de Deus, a gente agrada a Deus. Quando a gente guarda a palavra de Deus, ouve e coloca ela em prática, nós animamos o coração de Deus. Ou seja, as bênçãos de Deus passam a nos acompanhar. Quando nós estamos procurando viver uma vida em conformidade com o querer de Deus, quem nos segue são as bênçãos de Deus. Nós não precisamos correr atrás dela. Deuteronômio, capítulo de número 28, vai dizer bem isso daí. Vai falar que se nós ouvirmos atentamente e a palavra de Deus e cuidarmos em guardar as suas ordenanças, então todas aquelas bênçãos que está lá no capítulo 28 de Deuteronômio, do verso de número 1 até o versículo de número 12, vai nos sobrevir. Ou seja, elas vão vir de encontro a nós, né? E ali há bênçãos em todos os sentidos, em todas as áreas das nossas vidas. Ou seja, e essas bênçãos elas passam a nos seguir quando nós estamos diante da presença de Deus, sempre com o desejo de poder não só ouvir a palavra de Deus, mas colocá-la em prática nas nossas vidas. Essas bênçãos vêm sobre as nossas vidas quando nós estamos ali dispostos a não somente ouvir, mas obedecer a Deus, a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, a andar conforme Deus quer que a gente ande. Ou seja, sendo assim, você vai gozar favores da parte do céu. Você vai ter um encontro com os benefícios que a palavra de Deus te proporciona e me proporciona. É claro, vale sempre lembrar que as bênçãos de Deus, quando nós estamos procurando andar em conformidade com o seu querer, não é porque eu estou procurando andar corretamente todos os dias que eu vou ser isento de provas, não, né? Vale bem eu frisar isso aqui novamente. Não tem como, eu obedeço a Deus, mas ainda assim, Jesus não vai me isentar de provas, de luta e dificuldades. Que é um homem na Bíblia, Jó, Deus deu testemunho dele. Deus testemunhou a respeito de Jó, homem íntegro, fiel, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E olha o que Deus permitiu que viesse sobre a vida de Jó. É claro que eu já falei também aqui que nada que Deus faz é sem propósito. Então havia um propósito em tudo aquilo, né? E o próprio Jó, no final de tudo, ele fala: olha, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Depois do que ele passou e da manifestação de Deus a favor da vida de Jó, Jó então entendeu ali o mistério, entendeu o propósito, e a sua fé com toda certeza aumentou, né? Aumentou drasticamente ali, né? Foi muito mais além do que aquela fé que já era grande, né?
diante da presença de Deus que Jó tinha. Então, com toda certeza, a vida de Jó foi marcada, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele mesmo se expressa dessa forma, né? Quando ele cita isso aqui que eu falei: eu só conheci o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu estou te vendo. Ou seja, né? Não há o que pague, né, uma experiência dessa que Jó teve. Mas quem quer passar o que Jó passou? É muito difícil, né? Eu não quero, eu particularmente eu não quero, né? Não quero. Mas então, o que acontece? Não estamos isentos, por mais obediente que você procure andar e procure permanecer diante da presença de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, ainda assim você não vai ser isento dos problemas, das provas, das lutas, das dificuldades, dos contratempos, não vai. Mas em tudo isso você vai ter o auxílio de Deus. Deus vai estar contigo, Deus vai te dar força, Deus vai te dar ânimo, Deus vai te fortalecer, e você vai vencer qualquer prova, qualquer barreira, qualquer dificuldade que você enfrentar, né? Então, por conta disso, vale a pena nós procurarmos obedecer a palavra de Deus, vivermos uma vida como Jesus quer que venhamos a viver, né? Não uma vida de engano, né? Mas sermos cristãos de verdade, como Jesus quer que a gente seja, né? Porque tem pessoas que falam: eu sou cristão, mas meu braço não é, né? Eu sou cristão, mas quer quebrar o outro na pancada. Eu sou cristão, mas aí se deixar eu até mato pelo nome de Deus. Ou seja, essas coisas não existem. Ou você é cristão ou você não é, né? E eu falo aqui, eu me lembro que quando eu me converti, quando eu comecei a ler o Novo Testamento, estava lendo desde Gênesis ali, quando eu entrei em Mateus no Novo Testamento, aí a palavra de Deus já veio falar para mim, já veio me confrontar, ouviu, foi dito aos antigos, né? Sobre os inimigos, que na verdade eu deveria amá-los, amar os meus inimigos, que eu deveria virar a face para aquele que me ferir. Eu falei: da onde, Senhor? Eu vou amar meu inimigo aqui como? Da onde? Não existe, Pai. Só que eu entendi que a palavra de Deus não ia mudar, simplesmente pelo fato de eu não aceitar aquilo que eu estava acabando agora de ler. Não, e eu novo convertido, sedento por Deus. Aí eu peguei e falei: eu preciso me enquadrar na palavra de Deus. E aí eu fui orar e pedir para Deus: Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu não consigo amar o meu inimigo. Eu não consigo virar a face àquele que me fere. Eu não consigo. Mas aí então fui orar a Deus e fui falando, fui sincero na oração. E Deus começou a me capacitar. Me capacitar. E dias depois também Deus me provou para ver se eu estava de fato pronto para poder ver o inimigo que eu tinha ali, praticamente frente a frente, né? Estava perto de onde eu estava no templo. E eu já, naquele tempo lá, eu já fiquei daí preparado, ou seja, eu estava bem. Quer dizer, né? Deus me capacitou para fazer aquilo que a palavra de Deus estava me orientando. Então Jesus, ele fala: feliz é aquele que ouve as palavras de Deus e as guarda. Guarda no coração, porque quando nós guardamos a palavra de Deus, nós não vamos ficar na prática do pecado. Quando nós guardamos a palavra de Deus, vamos ficar imune a muitos males que poderia nos sobrevir se a gente andássemos de maneira dissimulada, mesmo dizendo que está na presença de Deus. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, Deus, ele manifesta o seu favor ao nosso favor, entendeu? Deus movimenta o céu para poder te trazer resposta, para poder abrir portas, para poder mudar a tua história. Quando nós procuramos andar em conformidade com o querer de Deus, as bênçãos nos acompanham e o nome de Deus passa a ser glorificado. Então, por conta de tudo isso, e vale lembrar que nós também estamos automaticamente isentos, né, de um juízo eterno, né, que já está a caminho, ou seja, não vamos passar por ele, porque entendemos que Deus tinha um projeto para as nossas vidas. Em dado momento de nossas vidas nós o aceitamos. Na verdade ele nos aceitou, né, mas quando ele nos chamou, nós aceitamos aquilo que ele tinha proposto para nós. Então fizemos a nossa profissão de fé e hoje estamos com a vida entregue a Deus, já livre desse juízo que vai vir sobre toda a humanidade, sobre todos aqueles que não aceitaram o que é a palavra de Deus, né? A Bíblia está se cumprindo na atualidade, vai continuar se cumprindo no futuro, e até que Jesus venha,
e ela vai continuar se cumprindo até chegar ao fim de todas as coisas. Então Jesus fala, feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e guarda, porque sobre nós ele quer dizer, o mal não vai nos sobrevir. Permite-se as lutas, prove as dificuldades, mas a resposta final para as nossas vidas sempre vai ser de Deus, né? Deus sempre vai abrir uma porta de escape, vai estar conosco, e no final é sempre vitória para aqueles que procuram andar em conformidade com o querer de Deus. Por mais que a sua situação atual possa ser difícil, por mais que o momento que você esteja enfrentando é delicado, né? Não importa, você sabe, você que está andando com a sua vida em obediente a Deus, em obediência a Deus, você sabe que Deus está no controle de tudo. E Ele não perdeu o controle dessa situação, Ele não perdeu o controle da sua vida, né? Então você é um bem-aventurado, meu irmão, você é uma bem-aventurada, minha irmã. Você é feliz porque você está procurando andar em conformidade com o querer de Deus. E que nessa manhã nós possamos, então, ouvir a palavra de Deus e aplicá-la. Aplicá-la, porque só assim nós vamos vencer o pecado, vamos vencer as tentações da nossa carne, vamos vencer os ardis do diabo quando ele vem soprando muitas vezes nos nossos ouvidos para a gente fazer aquilo que desagrada a Deus, né? Então nós vamos vencer tudo isso daí guardando a palavra de Deus nos nossos corações, e Deus vai te recompensar por conta disso. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, querido e eterno, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meus pais, é em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré que eu me coloco mais uma vez diante da Tua santa e poderosa presença e quero orar, Senhor, pelo Teu filho e pela Tua filha que chegou até esse vídeo. Muito obrigado por este momento, Senhor, por esta manhã que se iniciou, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. E eu venho lhe pedir, Pai, grava a tua palavra na tábua dos nossos corações. E nos ajude, Senhor Deus, a sermos cumpridores da Tua palavra e não somente ouvintes, Pai, enganando-nos a nós mesmos. Nos ajude, Pai, a aplicarmos, a colocarmos a Tua palavra em prática, Senhor, nas nossas vidas, porque muitas das vezes, Senhor, é mais fácil, pela nossa carnalidade, a gente ceder ao pecado, às tentações e a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Já é da nossa natureza, Pai. Mas nos ajude, Senhor, a cada dia andarmos em conformidade com o Teu querer, Pai. A colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos orienta por meio da Tua palavra. Coloque em nossos corações o desejo a cada dia de lermos a Tua palavra, de meditarmos na Tua palavra, de orarmos, de jejuarmos, de pagarmos um preço, meu Pai, para andarmos em santidade diante da Tua santa e poderosa presença. Porque isso depende de cada um de nós, Pai. Mas eu te peço, nos ajude, nos fortaleça, Pai. Tira, meu Pai, toda a opressão, todo o peso espiritual, tudo aquilo que não provém de Ti, obstáculos, barreiras, meu Pai, levantadas no caminho pelo maligno, Senhor, para fazer com que venhamos a naufragar na nossa fé. Afasta, Pai, todas essas coisas ruins e nos ajude a nos achegarmos mais a Ti a cada dia, com confiança, meu Pai, diante da Tua santa e poderosa presença. Ah, Senhor, converta-nos a Ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, Pai, é o pedido que eu lhe faço. Nos ajude a vencer, meu Pai, as provas, dificuldade. Meu Pai, nos ajude a vencer a frieza espiritual. Nos ajude, meu Pai, a vencer, meu Pai, o desânimo, Senhor, e a ficarmos firmes diante da Tua santa e poderosa presença, Senhor, sempre dispostos a fazer tudo aquilo que o Senhor nos orienta por meio da Tua santa e poderosa palavra. Pai, abençoe cada vida que aqui está, abençoe cada família aqui representadas, venha suprir cada uma das suas necessidades, abre portas que estão fechadas, dá vitória, Pai, seja qual for a causa que o Teu filho e a Tua filha têm orado, têm clamado, têm pedido, têm buscado diante de Ti, dá vitória, meu Pai, para o Teu povo, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Permaneça conosco no decorrer desse dia, Senhor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando e nos direcionando, meu Pai, em prol, em sentido
a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim, meu Pai, e para o teu povo que está ouvindo esta oração. Pai amado, dai-nos a tua paz, a alegria no teu Espírito Santo, e que a tua boa mão permaneça assim estendida sobre as nossas vidas, por onde quer que andarmos. Assim eu oro nesta manhã, Senhor, crendo no milagre, crendo na resposta, e já te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, abundantemente. Se amanhã Deus permitir, estarei aqui com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.